Questãozinha da PUC, dá uma lidinha nela. É uma questão que vai tratar de química, né, sobre a temperatura, de fusão, de ebulição, para a gente conseguir identificar em qual estado físico da matéria ela está, com base nos nossos incríveis conhecimentos. Olha, se a gente analisar a nossa questão, ela está me pedindo a alternativa incorreta. Então a gente tem que analisar todas as 4 afirmativas e ver qual delas é falsa. A minha primeira afirmativa vai dizer que o cloriformes a 70 graus Celsius ele é gasoso, ele está em estado gasoso. Como que eu faço para identificar se ele está gasoso? Eu preciso olhar para a minha temperatura de ebulição. Se a minha temperatura de ebulição do cloriforme for menor do que 70 graus, significa que de fato ele é um gás. Quando eu olho para a minha temperatura de ebulição do meu cloriforme, eu vejo que é 62,3. Logo, de fato, cloriforme é um gás, porque ele já passou da minha temperatura de ebulição e ele já virou um gás. A minha letra B, ele diz que a 85 graus Celsius o hidróxido de sódio é sólido. E agora eu preciso olhar para a minha temperatura de fusão. Se a temperatura que ele me deu for menor do que a minha temperatura de fusão, logo, de fato, ele está em estado sólido. Quando eu olho para a minha temperatura de fusão, eu tenho 318,6. Então, a 85 graus Celsius, de fato, ele está em estado sólido, porque ele está abaixo da minha temperatura de fusão, ele já virou sólido há muito tempo. Na minha letra C vai dizer, a 25 graus Celsius, 2 dessas substâncias são líquidas. Vamos analisar aqui comigo. Ó. A primeira substância, a água, a 25 graus Celsius, para ela estar líquida, tem que estar acima da temperatura de fusão e abaixo da temperatura de ebulição. Show? A água está em estado líquido. Por quê? 25 é maior do que a temperatura de fusão e é menor do que a minha temperatura de ebulição, então ele não virou gás ainda. O meu cloriforme também é líquido. Por quê? 25 graus Celsius é maior do que menos 63 e menor do que 62,3. Quando eu analiso o meu hidróxido de sódio está em estado sólido. Por quê? Porque 25 graus Celsius está abaixo da minha temperatura de fusão, então ele já virou sólido. O meu ácido acético, ele está em estado líquido também. Por quê? A minha temperatura de 25 é maior do que 16,7, menor do que 118,1. Então aqui, na verdade, eu tenho 3 substâncias que são líquidas. Então essa daqui é a minha afirmativa incorreta, que eu vou marcar como sendo certa. É meio confuso, mas tudo bem. A substância mais volátil é o cloriforme. A substância mais volátil é aquela que apresenta menor temperatura de ebulição. Logo, ela vira gás muito rápido, muito fácil. E, de fato, é o cloriforme. Essa afirmativa também está correta. Então, marquemos a letra